que em tudo se faça a vontade de Deus. Amém. Iniciamos essa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos comula toda alegria e paz nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus é bastante duro. Ele chama atenção para que tenhamos a coerência entre a vida e a fé. Então, por isso, humildemente vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não colocamos em prática a nossa fé da maneira como professamos com os nossos lábios. Peçamos também perdão ao Senhor pelas vezes que nós julgamos a pessoa do próximo sem termos o conhecimento de causa. Peçamos também perdão ao Senhor pelas vezes que nos tem faltado a misericórdia no relacionamento com o próximo. Por isso, juntos, peçamos nosso perdão cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei e não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza juntos à vida eterna. Oremos. Nós queremos rezar essa Santa Missa na intenção de Juliano César Nicolau, no mês de falecimento, também de José Antônio Farias, Antônio da Silva e 7º dia de Sebastião Tenório. Mais uma vez, nos coloquemos na presença de Deus Pai e humildemente coloquemos diante dele, pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, as nossas intenções da Santa Missa, também para esta novena. Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo, e fazei que pela intercessão da Virgem Maria, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como eu disse no início da Santa Missa, tanto a leitura de hoje quanto o Evangelho é como que uma chamada, de atenção de Jesus a cada um de nós, que não imitemos o comportamento dos fariseus. Então, os fariseus eram meticulosos em devolver o dízimo. Eles devolviam o dízimo até mesmo da hortelã ou qualquer outra erva mais simples, que eles vendiam. Mas Jesus diz que eles deixavam de lado a justiça e o amor. Então Jesus diz: vocês devem devolver o dízimo, mas também viver o amor e a justiça. Então devias fazer aquilo, fazer isso sem deixar aquilo, nos diz Jesus no Evangelho. Então os fariseus reduziam a fé a um cumprimento vazio de normas, fazendo que o caminho que leva a Deus fosse cheio de obstáculos e dificuldades. Por exemplo, para os fariseus, uma pessoa que não sabia ler, ela não podia se salvar, porque se ela não sabia ler, ela não poderia conhecer a lei. E não conhecendo a lei, não podia praticar a lei. E se não praticasse a lei, não se salvaria. Então, nesse sentido, que Jesus fala, então, que eles agiam sem misericórdia para com as pessoas. Então, eles consideravam-se especialistas no conhecimento da palavra de Deus. Davam a si mesmo privilégios, em detrimento de colocar fardos pesados sobre os outros. Preocupavam-se em ocupar os lugares de honra e ser cumprimentados pelos outros. Então Jesus critica duramente esta atitude, que Jesus chama de hipocrisia. Jesus chama a atenção dos fariseus porque eles cumprem os preceitos religiosos ao pé da letra, mas deixam de lado a prática da justiça. Ser justo é ter um coração misericordioso, é dar ao outro aquilo que ele precisa, é fazer o que se ensina. Não podemos deixar o pobre sofrer, morrer de fome. Não podemos deixar o outro passar necessidade. Somos injustos quando falamos mal de alguém, quando rotulamos as pessoas, quando não conhecemos a verdade, mas mesmo assim emitimos as nossas opiniões. Somos injustos quando pensamos que não precisamos da misericórdia de Deus. É sempre grande o risco de perder tempo em coisas secundárias, como faziam os fariseus. Como a gente fala, coavam um mosquito, mas deixavam o elefante passar. Então se preocupavam com aquilo que era secundário e não com aquilo que era essencial. Por isso Jesus nos pede que nos examinemos se estamos praticando aquilo que ensinamos, se estamos exigindo do outro aquilo que nós mesmos não fazemos nem um pouco, se estamos querendo atrair a atenção das outras pessoas para nossas boas ações, só para sermos elogiados.
Então Jesus exorta os fariseus para que mudem o seu procedimento e deixem-se conduzir pelo amor e não pelo medo de Deus. O medo nos afasta de Deus. Aprendamos de Jesus, de sua humildade, de sua entrega até o fim, e nos deixemos conduzir pelo amor a Deus e ao próximo. Pois querer chegar a Deus, deixando de lado o próximo, é escolher o caminho da própria condenação. Não nos deixemos conduzir pelo mal, mas sempre exclusivamente pelo bem, como nos diz a primeira leitura. Quando vemos alguém errar, facilmente pensamos que no seu lugar faríamos melhor. Na verdade, uma coisa é julgar e outra é fazer. Provavelmente no lugar do irmão que julgamos faríamos o pior. É o que infelizmente acontece tantas vezes, tanto no campo moral como espiritual. Quem julga, ainda que em algumas coisas tenha razão, erra gravemente pelo simples fato de julgar. Porque, como diz Jesus, descuida o mais importante, que é a justiça, o amor, ou seja, corrigir o outro, na caridade. Quem julga os outros separa-se deles, pondo-se numa situação de juiz. Por isso, não pode agradar a Deus. Então, para viver a fraternidade na comunidade, na família, nos nossos relacionamentos, havemos de pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e ser-vos-á perdoado. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida. Porque a medida que empregardes com os outros será usada para convosco. Nos diz Lucas 6, 36, 38. Então reflitamos bem sobre essas palavras de Jesus. Como disse, são palavras que nos chamam a atenção, palavras duras. Se as pusermos em prática com a ajuda do Espírito Santo, experimentaremos uma profunda serenidade interior. Seremos criaturas de paz, de alegria, de bondade e de mansidão. Então hoje podemos nos perguntar: quais são os gestos que Jesus me convida a viver ou a mudar a partir do Evangelho que nós ouvimos hoje? Então que Nossa Senhora, ela que sempre nos conduz ao seu Filho Jesus, nos dizendo: fazei tudo o que Ele vos disser, que ela nos ajude então a fazermos sempre a vontade de Deus Pai, através da nossa vida diária, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso relacionamento com as pessoas. No nosso especial, vamos pedir ao Senhor a graça da reconciliação, especialmente entre aquelas famílias que vivem a desarmonia, a tribulação, o desentendimento, a falta de diálogo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.